Qual deve ser o foco da nossa oração? Qual deve ser o conteúdo da nossa oração? Oração, irmãos, não pode ser um devaneio, um discurso qualquer, um discurso sem fim, uma cantilena, uma ladainha. A oração tem que ter um objetivo. Como quando alguém vai conversar com outra pessoa, precisa ter uma linha de raciocínio, uma finalidade, um foco. Ninguém chega para conversar com o outro e fica jogando palavras sem sentido, ou sem articulação de discurso, sem articulação de pensamento. A oração tem que ter um conteúdo, tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ser específica. Às vezes nós falamos na oração, perdoa os nossos pecados. Que pecados? E não cuidamos de especificar, olha, Senhor, perdoa-me porque eu sou orgulhoso, perdoa-me porque eu sou desonesto, ou porque eu agi desta maneira. Não especificar o pedido nos deixa até tranquilos. Senhor, perdoa os meus pecados, mas você não precisa dizer qual. Nós precisamos ser específicos. As nossas confissões têm que ser específicas, os fatos, as pessoas. Muito bem, oramos pela humanidade. Abençoa, Senhor, converta a humanidade. Não, converta fulano, porque aí eu posso me sentir responsável por ele. Quando eu falo a humanidade não tem nome. Mas quando eu me refiro a uma pessoa e falo o seu nome, eu me sinto responsável por ela. Qual é o foco da oração intercessória? A oração intercessória tem que ser por alguém. Por alguém ou por alguma coisa que alguém está fazendo ou deixando de fazer. E eu tenho que me referir a ele especificamente na oração. Veja, irmãos, o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, o que Samuel sentia com relação a orar. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel entendia que ele estava pecando a Deus se ele deixava de orar pelo povo. Se ele deixava de orar pelo seu povo. Veja também o livro de Jó, irmãos, no capítulo 16, o verso 21, eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Diz assim: assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Jó estava dizendo assim, eu preciso de alguém que interceda por mim. Eu preciso de alguém que diante de Deus vai me justificar diante de toda aquela situação que ele estava passando e ainda da acusação dos amigos. Eu preciso de alguém que defenda o meu direito. Qual é, irmãos, o efeito da oração intercessória? Vamos ler Mateus 18, 19. Também eu vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, se vocês concordarem em alguma coisa, pedirem a Deus, intercederem, Ele vai dar a vocês. Vamos ler ainda 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 a 16. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Se alguém vir o seu irmão e orar por ele, o Senhor dará a vida. Há uma frase na lição que diz assim, a oração nos conecta com a fonte do poder divino na luta por homens e mulheres perdidas. Está vendo, irmãos? A oração nos conecta com a fonte do poder divino. Ela nos conecta com o Espírito Santo na luta por homens e mulheres.
espirituais. Quero ler, irmãos, para concluir o estudo de hoje, o texto na página 50 da nossa lição. Lá diz assim, é um texto da senhora White, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 346. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Já pensou, irmãos, que a sua oração, a sua fervorosa oração, pode fazer tremer o exército de Satanás? Vamos ler ainda a última frase aqui, que já li agora há pouco. A oração nos conecta com a fonte do poder divino na luta por homens e mulheres perdidas. Que Deus nos abençoe, que as nossas orações tenham um foco, que as nossas orações tenham uma finalidade, que elas tenham um raciocínio, que elas sejam racionais, que elas sejam específicas, não coisas gerais, irmãos, não rezas repetitivas, mas orações que se constituam num diálogo com Deus, para que Ele supra as nossas necessidades, para que Ele nos dê poder, para que Ele nos perdoa, para que Ele nos ajude a testemunhar da sua infinita bondade.